Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã. E hoje nós vamos falar sobre alguma visão de futuro na política brasileira, no governo brasileiro, o que está, afinal de contas, acontecendo no Brasil e o que já está nos planos do povo brasileiro. O meu nome é Karin Liege, eu sou terapeuta holística e leitora de registros acásticos. E se você quer saber um pouquinho mais sobre as energias que rolam essa semana no Brasil e na política brasileira, fica aqui comigo que eu já conto tudinho para você já já. Então vamos falar hoje sobre um assunto bastante polêmico e que tem dado muita briga entre as melhores famílias, como a gente costuma dizer. É um pouco preocupante, sim, tem muitas coisas aí, mas por que hoje, né, nós estamos falando sobre esse assunto? Na semana passada, a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão financeira e hoje nós vamos falar sobre a questão política. E justamente o que está acontecendo é que houveram mudanças, estão havendo mudanças e também está havendo maiores planejamentos de mudança. Por isso que os registros agora estão abrindo esses assuntos. Então vamos lá. A primeira coisa que aparece quando eu abro essa leitura, aparece um rapaz segurando um arpão curto, não um arpão muito longo. Ele segura esse arpão com a mão e ele está preso a uma corda. E ele lança esse arpão e esse arpão ele me atravessa como se fosse em mim mesmo, né? Da região do coração. E eu pergunto o que significa, né, essa metáfora, por que essa metáfora está aparecendo nesse momento. E o que é falado aqui é o seguinte: é falado sobre a história do Brasil e do povo brasileiro. E o termo que é usado é assim: ah, existem muitas questões entre os filhos da pátria e a mãe pátria. Existe muito sentimento do povo brasileiro de rejeição, de traição, de abandono por parte da pátria. E o que me parece é que toda essa história ela é muito antiga. Ela tem algumas centenas de anos. Então, tudo que nós estamos vendo hoje, tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, na verdade, é um processo que, se nós formos pensar na formação emocional do povo brasileiro, se nós formos pensar na formação emocional do nosso país, existe uma construção. E essa construção, ela não é só aleatória, ela também tem uma parte dessa construção que ela é pensada. Como assim pensada? Através das manipulações. E é muito interessante porque o que é falado aqui sobre a história das manipulações é que existem pessoas de comando, existem pessoas em postos importantes, principalmente indústrias, principalmente empresas que têm uma quantidade muito grande de bens, né, de dinheiro, enfim, de poder financeiro, que é interesse deles essa criação, a criação dos personagens, a criação dos nossos heróis, a criação dos nossos vilões. Muita coisa é manipulada. Entenda que não é que não estão acontecendo,
Mas a maneira como todas essas histórias são trazidas, as boas e as ruins, existe um componente que a gente vai chamar aqui hoje de história do herói, né? O caminho do herói, a história do herói, a narrativa do herói, que é muito usado nas histórias, que é muito usado quando a gente vai escrever um livro, por exemplo, e a gente faz essa narrativa para que o povo se reconheça, para que o povo compre aquele herói ou aquele vilão, e geralmente é feito desta maneira: se divide em dois grandes grupos. Para esse grupo, quem é vilão é o herói do outro. Para esse grupo, quem é herói é o vilão. E dessa maneira se constrói a narrativa do nós e eles. A narrativa do nós e eles é manipulação. Como já foi falado aqui e é novamente frisado, que há interesses que o grupo seja bem dividido em nós e eles. Há interesse, por quê? Porque quando nós temos dois grupos bem definidos e não vários grupos, e não 10 grupos, mas sim dois grupos, nós e eles, é muito mais fácil. Para, gurias. Para, Mel. É muito mais fácil de manipular, porque vocês têm um lado que pensa dessa maneira, um lado que pensa desta maneira, e você tem como contar uma narrativa para esse grupo e uma narrativa para esse grupo. Uma narrativa que vai convencer esse grupo que ele tem razão, uma narrativa que vai convencer esse grupo que ele tem razão. E nós sabemos que o ego adora ter razão. Então, essas narrativas criadas, essas narrativas vendidas dessa maneira, elas têm um propósito, que é determinar o que vai acontecer na próxima eleição, o que vai acontecer na próxima votação, o que vai acontecer na lei que precisa ser votada, que precisa ser liberada, ou que precisa ser não liberada. Quando se tem grupos muito bem definidos, é muito fácil. É como se, por exemplo, vocês tivessem dois times de futebol, Grêmio e Internacional. Quem é gaúcho entende muito bem essa colocação. E eu tenho lá, então, roupas do Grêmio e do Internacional. E o dono da loja do Grêmio e o dono da loja do Internacional são os mesmos. A mesma pessoa que vende para um, vende para o outro. Mas é do interesse dessa pessoa que em alguns momentos eu crie rivalidade entre esses grupos. Entende que eu estou fazendo uma analogia, tá? Por favor. Depois vão sair por aí dizendo que o dono das lojas do Grêmio e do Inter são o mesmo. Mas, enfim. É interesse do dono dessas lojas que haja rivalidade entre os grupos que compram numa e que compram na outra. Então, sendo assim, também é do interesse que em alguns momentos esse time ganhe, que em alguns momentos esse time ganhe. Porque é assim que as coisas se acomodam. Quando eu tenho muita rivalidade, como está acontecendo hoje na política nacional, vender o peixe, vender a camiseta do Internacional para quem é do Internacional e odeia gremista, é muito fácil. Porque tudo que o Internacional quer é andar com a sua camiseta e desfilar na frente dos gremistas. Tudo que um gremista quer é, quando seu time está ganhando, ele desfilar com a sua camiseta na frente dos colorados, como a gente chama, do Internacional. E é isso que está acontecendo hoje na política. Quando eu abri os registros, essa analogia ficou muito clara para mim. Ficou muito clara.
A grande maioria das manipulações vem com o mesmo propósito. Embora na narrativa pareça que existam vilões e heróis, nem vilões, nem heróis. Nem vilões, nem heróis. Pessoas. Pessoas que têm crenças, que muito provavelmente foram levadas a ter essas crenças, porque afinal de contas, a manipulação ela é completa. A manipulação também envolve a criação do vilão e do herói para eles mesmos. E veja que eu não estou determinando aqui quem é o vilão e quem é o herói. Você na sua cabeça talvez já tenha pensado, mas eu não estou determinando porque eu não acredito em vilões e heróis. Eu não acredito que tudo é 100% errado ou 100% certo. Eu não acredito que tudo é 100% verdade ou 100% mentira. Eu entendo que as pessoas têm defeitos e qualidades, que as pessoas têm crenças e que elas vivem a partir das suas crenças. Então, tudo que me foi mostrado nessa primeira analogia, nessa primeira leitura, essa metáfora, né, que é trazido, essa lança, né, esse arpão atravessando o coração, é esse momento. É o peixe fisgado, né, com o seu arpão. É o que nós nos transformamos hoje. Peixes fisgados pelo arpão, pelo coração. E isso é triste. E isso é bastante triste. Porque eu entendo que você tem todo o direito de emitir a sua opinião, de tomar um lado ou outro. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre o cuidado que nós temos que ter de não comprar a imagem falsa de um lado e de outro, porque é o que mais está acontecendo. O discurso bem elaborado da jornada do herói para vender, para se ganhar dinheiro, para se construir um poder de mando, para se poder construir um outro sistema, quem sabe, político no Brasil. Já foi falado, né? Há anos atrás, eu não lembro se foi 2014, 15, 16, um desses 3 anos aí, que a gente teve, né, essa revelação de que haveria uma mudança, sim, do sistema político, do sistema de governo brasileiro. Haveria, sim, essa mudança. E talvez essa mudança ela esteja sendo, sim, já arquitetada. E quando eu falo o fato de que os registros acásticos, eles não apontam, eles não fazem, né, uma previsão para o futuro, mas eles enxergam muito bem o que as pessoas já estão tramando, o que já está sendo organizado para acontecer. Por isso que essa semana vem essa informação mais clara, né, para a gente, porque com certeza o planejamento desse processo todo de mudança vai acontecer em breve. Então, os próximos episódios, né, os próximos acontecimentos, a gente precisa observar o que está acontecendo e lembrar, não pule tão rápido para um lado ou para o outro. Observe primeiro o que é verdadeiramente verdade. Você também só escuta a narrativa de um dos lados? Você só escuta a narrativa daquilo que reforça a sua crença, daquilo que reforça as suas ideias? Ou você para em algum momento para escutar o outro lado, para ver as razões do outro lado, que seria importante para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. Existem muitas pessoas trabalhando de um lado e de outro. Muitas pessoas. A gente costuma criar um personagem, uma pessoa, como se o país fosse governado por uma pessoa. E não é. A gente sabe que não é. Mas as pessoas acreditam nisso.
Na verdade, o país ele é governado pelas empresas que têm dinheiro, né? E todas as decisões, todas as votações, na sua grande maioria, são compradas. Isto sempre aconteceu e me parece que, infelizmente, vai continuar por um tempo, a não ser que se mude realmente esse sistema. A gente tem o costume de se perguntar por que as coisas estão assim como estão. Mas a gente não tem o costume de se perguntar por que a gente acredita naquilo que acredita. Por que a gente enxerga a realidade da forma como enxerga? O que me levou a acreditar em um lado ou a outro? Que pensamento? Que frase bem construída? Que imagem bem construída? Que vídeo recortado me fez acreditar nessa meia verdade, nessa crença pela metade? Qual foi a manipulação que me convenceu? E há muito tempo que eu falo, a gente só precisa identificar quem está me manipulando nesse momento, porque o tempo inteiro eles estão manipulando. E quando eu falo ele, eu estou falando pessoas bem encarnadas, pessoas que comandam negócios, pessoas que têm influências financeiras, políticas. Não muito recentemente, eu vi uma propaganda. Eu gostaria de desver essa propaganda, sinceramente. Uma pessoa oferecendo dinheiro. Eu não sei se isso é um fake news, se alguém montou e colocou a frase, a voz dessa pessoa no vídeo. Mas já começaram a comprar votos. E as pessoas vão aceitar. É complicado esse processo, porque é uma repetição. Nós já vimos muitas compras de voto, nós já vimos muito dinheiro ser entregue nas mãos das pessoas em troca de votos, mesmo quando não se fala que é compra de votos. A gente não presta atenção. Manipulação. Isso se chama manipulação. Manipulação bem feita, manipulação inteligente, mas sim, tudo isso ainda é manipulação. E eu pergunto então, se em algum momento dessa história nós vamos saber, né, qual os lados está certo, quem tem razão, para que lado vai toda essa história. E eles me respondem: não existem dois lados. Não existem dois lados. Ambos os lados foram criados. E tudo isso é feito para que haja uma polarização de um lado ou de outro. Tudo o que é feito é para que durante um tempo uma parte da população esteja contente e a outra descontente. Depois se inverte o jogo para que aquela parte que estava descontente fique um pouquinho melhor e aquela parte que estava contente fique descontente. E assim aumenta-se a rivalidade. Porque é assim que se ganha dinheiro. De novo, nós vamos voltar para o caso das camisetas do Inter e do Grêmio. É assim que se trabalha ganhando dinheiro na política. É assim que duas empresas rivais, entre aspas, e depois se descobre que são do mesmo grupo, do mesmo dono, é assim que elas entram ambas na venda de produtos para o governo, para o país inteiro. E aí eles dizem assim: cuidado para não ficar torcendo por um lado ou pelo outro. Não coloque a sua mão no fogo por nenhum dos lados, porque a sua mão vai queimar. Existem camadas e camadas de manipulação. É interessante isso, porque quando eles falam isso, né, camadas e camadas de manipulação, é assim: existe uma verdade. Essa verdade, ela está coberta por uma camada de manipulação, de mentiras,
que essas mentiras, elas são colocadas ali para parecerem uma realidade. Sobre essa camada é colocada uma segunda camada de mentiras, para que quem chegue até ali, passe pela primeira camada, encontre a segunda camada, e depois disso, mais duas camadas totalmente polarizadas, que é a primeira camada que é mostrada para nós. Então, enquanto nós ficamos nos debatendo nessa primeira camada que é polarizada, nós nem chegamos perto da realidade. E a gente acaba pensando em 1.500 planos mirabolantes disto ou daquilo, quando, na verdade, tudo se resume a uma única coisa: dinheiro e poder. E eles continuam falando: não entregue nas mãos de alguém o poder para fazer algo que você deveria fazer, porque não vai acontecer. Faça o que você tem que fazer, as transformações, as mudanças que você precisa fazer. Faça você. Eu pergunto então se é possível a gente saber alguma questão do futuro e para onde isso vai. E eles disseram: o futuro é muito incerto neste momento. Porque as pessoas estão muito indecisas, as pessoas estão muito confusas. E elas estão sendo manipuladas o tempo todo e elas estão mudando de lado o tempo todo. Então eles me mostram uma segunda metáfora, a metáfora de um grande formigueiro e das formigas correndo, muitas formigas correndo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Né? E eles disseram que se nós dividirmos o formigueiro exatamente no meio, a cada 2 minutos que eu dividir esse formigueiro no meio, eu sempre terei números diferentes dos dois lados. Eu sempre terei esse volume se modificando para um lado e para o outro. E, na verdade, eles estão sendo levados a se modificar. E a ideia é produzir tanta informação, que as pessoas não saibam mais o que pensar ou como se posicionar. Então, essa segunda metáfora, ela traz essa nossa situação, onde nós estamos começando a não saber mais o que pensar, a não saber mais aonde está a verdade. É tanta mentira, é tanta história, que estamos perdendo a nossa clareza, estamos perdendo talvez até um pouco da nossa lucidez, o nosso discernimento sobre toda essa situação. Entendemos, infelizmente, que não temos muitas pessoas em quem acreditar quando se trata desse processo. Entendemos, finalmente, que os meios de comunicação são sim capazes de mentir. Que a internet mente muito e mente às vezes apenas por mentir. As pessoas às vezes mentem apenas por mentir. Então tem muitas histórias que eu vejo, muitas fake news que apareceram há 20 anos atrás e que agora são lançadas de novo e de novo e de novo, com datas diferentes, com nomes talvez diferentes, mas a história é a mesma. É aquela mesma história que apareceu há 20 anos atrás. E as pessoas continuam repassando. Esse acúmulo de informações, esse exagero de informações, essa quantidade de mentiras que jogam para cima da gente, já está nos confundindo. Está bem complicado da gente trabalhar com isso. Eu pergunto então se existem mudanças para acontecer. E eles dizem que sim, existem planos de mudanças. Como eu digo, não são previsões, são planos de mudanças. Existe um grupo que está com um planejamento muito bem marcado, muito bem organizado já. Qual é a ideia desse grupo?
Eles pretendem fazer um movimento onde pessoas do povo vão até a sede do governo e vão fazer um protesto. E esse protesto, ele tem um molde do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Essa é a ideia, né? Que se torne violento. A ideia é que esse protesto se torne violento. Me falaram também que existem pessoas que estiveram lá no dia, que fazem parte dos grupos de manipulação, que estarão presentes também neste dia aqui no Brasil. E qual é a ideia desse projeto de mudança, né? A ideia é que, como vai ser violento, talvez o exército seja colocado na jogada. E quando o exército for colocado na jogada, colocar o povo contra o exército. Aqui existe uma questão bem de manipulação, tá? De inversão de jogadas. Para que a gente acredite nisso, né? Para que a gente tire as nossas raivas, os nossos demônios de dentro, né? E se cria então um grupo mais ainda contra o governo. E eu não estou dizendo para você ser contra a favor. Eu também não posso dizer que sou contra a favor. E se isso acontece, e se há um momento, né, que eu vou dizer aqui de guerrilha, então nós estaremos mais uma vez demonizando o exército e dessa vez muito bem armado esse esquema. Às vezes eu fico até com receio de dizer isso, porque é o que está aparecendo aqui nos registros, né? E vocês entenderem errado o que eu estou dizendo aqui. Mas existe sim um projeto, existe um pensamento de um grupo tentando fazer isso para fazer o exército piorar ainda mais a sua imagem, né? E prestem atenção nos fatos, mas também, principalmente, na maneira como esses fatos serão contados. Prestem atenção na maneira como esses fatos serão contados. Depois, vocês vão para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube e vocês busquem palavras que tragam imagens sobre o que aconteceu, porque vai ter muita gente postando sobre o que aconteceu lá. Talvez a gente consiga ter um pouquinho de verdade sobre o que aconteceu a partir de olhos isentos. Não de um canal, não de um grupo, mas de pessoas. Pessoas que assistiram e que vão colocar muitos vídeos nas redes, tenho certeza disso. Então, o que está para acontecer é esse planejamento, tá? Que o mais breve, né? Que está sendo arquitetado, que está sendo organizado para isso. Qual a intenção final não está muito clara ainda. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. E para onde eles querem levar isso? Com certeza, para uma mudança do sistema de governo no Brasil. Essa é a ideia. Então fiquem atentos. Esse grupo é bom? Esse grupo é ruim? Não sei. Acho difícil colocar como bom ou ruim, mas é importante que a gente saiba que é uma manipulação, que é um projeto para que isso aconteça, tá bom? E tem uma informação aqui que é importante eu passar para vocês. No dia que acontecer isso, no dia que começar esse protesto, né? Por aqueles dias, vai estar acontecendo uma votação de um processo, de alguma lei, de alguma coisa, que é muito importante para a direção do país, né? E esse grupo, ele está então organizado para se colocar assim que a pandemia der uma trégua, assim que pudermos estar nas ruas,
mas também com datas bem específicas, com datas bem importantes. E a ideia aqui é distrair, a ideia aqui é impedir. Então, talvez fique claro o que eles estão querendo. O que é interessante é entender que o grupo que manipula um lado também manipula o outro. Que o grupo que cria um herói também cria o vilão, e assim por diante. Existem pessoas que estão verdadeiramente torcendo para um lado e para o outro. Essas pessoas, mesmo que elas achem que elas estão no comando de alguma coisa, mesmo que elas achem que elas são importantes, na verdade, elas são só mais uma pessoa manipulada. Existem pessoas que estão por trás disso tudo. E você vai saber quem são se você seguir de onde o dinheiro vem. De onde o dinheiro vem, diz quem está mandando, quem está manipulando. É triste pensar assim, né, que as coisas acontecem dessa forma, mas infelizmente é assim que a nossa política funciona, por enquanto. Eles falam então de um processo que vai haver uma quebra financeira no Brasil, mas que vai haver também uma redenção muito grande, né? Vai haver um processo de crescimento logo em seguida. Há um projeto, sim, e esse projeto eu percebo que faz parte do governo, de alguma parte, de alguns dos setores, né, do governo, que vão haver projetos, sim, de crescimento e que vão funcionar, né, que a coisa vai melhorar. Há também uma questão da educação. Existem algumas pessoas, que eu não sei quem é, mas me parece que são pessoas ligadas a projetos particulares, que vão começar a repensar a escola e a educação no Brasil. Isso vai surgir em pouco tempo, isso vai crescer muito daqui a alguns meses, e vai ser um projeto grande, e vai ser um projeto que vai agrupar muitos projetos pequenos. E a educação no Brasil, pelo que estão me dizendo aqui, ela vai se transformar radicalmente nos próximos anos. Daqui a 10 anos, a educação no Brasil será totalmente diferente. Então, há um novo pensamento surgindo, há pessoas surgindo com ideias inovadoras, há pessoas entendendo que podem colocar essas ideias na prática, e esse é o lado bom de tudo isso que está acontecendo. Haverá sim uma grande transformação na educação brasileira, e é aqui que as coisas começam a mudar para o futuro do Brasil. Mas há que se trabalhar muito ainda por isso. Nada aqui vai ser dado de graça. E como não poderia deixar de ser, eu perguntei também sobre a situação da saúde. E a única coisa que me falam aqui é que o respeito e a imagem da saúde brasileira, do sistema de saúde, vai ser recuperado, vai ser visto com outros olhos. É como se de repente nós começássemos a nos conscientizar do papel, da importância, ao invés de só reclamar. Então, sim, há mudanças bem significativas para o Brasil. Essa é a leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado, apesar de que tenha assuntos aqui complicados de serem abordados, complicados de serem comentados. Eu entendo que nós precisamos retomar o nosso racional sobre tudo isso que está acontecendo. Eu entendo que nós precisamos pensar sobre isso e não apenas aceitar as propagandas enganosas que estão nos empurrando de um lado ou de outro, não importa. A grande parte das informações que chegam até nós foram manipuladas, então
é aquilo que eu falo sempre do livre-arbítrio, né? Se eu tenho 2 presentes aqui e eu escondo as minhas mãos para trás, eu digo para você, escolha qual presente você quer, mão direita ou mão esquerda. Você não vai estar escolhendo o presente. Você vai estar escolhendo aleatoriamente uma das mãos. Mas você não sabe o que tem ali dentro. Então você não escolheu. E esse livre-arbítrio não nos serve mais. Este livre-arbítrio da propaganda bem feita, enganosa, não nos serve mais. Está na hora de começarmos a buscar as verdadeiras informações por trás de tudo que acontece, ok? Lembra de curtir, lembra de se inscrever no canal e semana que vem eu estou de volta. Um grande beijo no seu coração e até lá.